Oi, eu sou a doutora Sulege Suzuki, este é o Sulege Cast. Histórias que inspiram, transformam e conectam. E hoje o tema é sobre sustentabilidade, estratégias que realmente constroem o seu negócio e fazem com que você produza uma história ao longo do tempo sustentável. E para isso eu trouxe um super convidado, que é o Heber Capistrano. Ele é economista, consultor empresarial e professor. Com mais de 3 décadas de atuação em planejamento econômico, financeiro e estratégico, ele atua apoiando as tomadas de decisões de empresas, aliando análise, visão e futuro e execução. Atualmente é membro da diretoria da Confraria de Profissionais de Marketing, atua em conselhos de administração, é membro do movimento Capitalismo Consciente e sócio fundador da Central CM. Também atua na área acadêmica como docente da UFMT, onde leciona há mais de 15 anos. Na área de administração de empresas. Na verdade, é uma honra estar com o Heber aqui, porque eu acho que o conteúdo dele me ensina, com pouco tempo que eu estou conhecendo, Heber, me ensina maravilhosamente bem a organizar as minhas ideias. Eu faço questão, fiquei muito feliz do seu convite, para que as pessoas ouvissem um pouco essa maturidade, principalmente essa tranquilidade. É um prazer te ter aqui, Heber. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme também estar junto de você, acompanhar o teu sucesso, o teu desenvolvimento, né? E é muito agradável estar conversando aí, sobretudo sobre a visão de futuro das empresas, né? Sim. A gente observa que as empresas têm cada vez mais vontade de crescer, muitas querem alcançar patamares diferenciados, né? E é muito bom falar sobre isso, né? Que é possível crescer, desenvolver e ter referência, e ser referência como você é no nosso mercado. Imagina, né? Obrigada. E eu quero que você comece falando um pouquinho sobre você, além desses títulos todos. Quem é o Heber e como que você chegou nesse auxílio tão próximo das empresas? Olha, é uma coisa que eu venho já desde quando fazia um curso de economia, eu observava muito a trajetória de vários empresários. Eu tive uma inspiração de vários empresários que escolheram Mato Grosso para investir. E ao acompanhar esses empresários que escolhiam Mato Grosso e ver o desejo deles, estavam saindo de São Paulo, saindo do Paraná, saindo do Rio Grande do Sul, essa trajetória de acompanhamento deles, por mais de 4 anos acompanhando vários projetos de implantação em Mato Grosso, isso na época da graduação já me fez ver o seguinte: olha, Mato Grosso tem alguma coisa de diferente, né? Mato Grosso não é só terra, Mato Grosso também são pessoas que querem trazer no seu coração e trazem no seu coração um desejo de servir, um desejo de ser diferente. Então lá atrás, quando eu comecei a acompanhar esses empresários, eu vi o seguinte: olha, eu quero estar junto desse pessoal que transforma, esse pessoal que traz novidade, esse pessoal que quer ser diferente do mercado. Então isso foi uma chama que lá atrás eu pensei, eu não posso perder essa chama do empreendedor, né? Que empreendedor é aquele cara que inova, aquele cara que tem uma visão diferente sobre como as coisas podem ser feitas. Ele anda com uma frase assim na testa, assim: eu não aceito as coisas como elas são, eu quero que as coisas sejam melhores, né? Então, nesse sentido, que eu acho que começou lá atrás, começou aí a trajetória do Heber, né? Enquanto consultor, enquanto gestor, enquanto uma trajetória executiva que eu tive a oportunidade no sistema Federação das Indústrias também, né? Que maravilha. E você acompanhando essas empresas, Heber, o que te faz diferenciar que o negócio está crescendo ou apenas sobrevivendo? Eu penso muito na relação da importância da empresa para o mercado. Existe uma técnica de avaliação de empresas, né, chamada valuation, quando você resolve entender qual que é o valor da sua marca no mercado. O valor da sua marca no mercado depende da quantidade de clientes que te recomendam. Quantos clientes te recomendam? Quantos clientes que, se você fechar hoje a tua empresa, elas vão ficar: nossa, que falta faz a sua empresa? Sua empresa é tão importante para nós. Então a gente observa que as marcas, as empresas têm se observado muito mais em termos de posicionamento, se observado muito mais em atender e agregar valor às necessidades. É muito difícil você crescer e não atender às necessidades. E hoje você fala assim:
eu quero vender tudo para todo mundo, de todo jeito, a toda hora. Não funciona. Isso a gente tem aprendido muito, apoiando vários negócios, a encontrar o seu caminho, encontrar o seu propósito dentro de um nicho, de um mar de oportunidades, que aí é de A a Z. Você fala assim, Mato Grosso está crescendo 7, 8% ao ano. Depende do setor. Tem setor que está crescendo 10, 12, 15, 16, né? Então, meu setor não cresce. Você olha para o lado que tem alguém crescendo, e se você não está crescendo é porque você não está prestando atenção nas mudanças que estão acontecendo. Quais são essas mudanças que estão acontecendo no seu redor que você possa atendê-las, né? O mercado está mudando, está comprando diferente, quer novas exigências. Então, esse acompanhamento que faz com que o mercado, essa dinâmica do mercado, as empresas, algumas ficam para trás realmente por não aderirem, né, a não terem essa percepção e organizar o processo de crescimento, né? E aí muitos empresários dizem ter um plano de ação, mas na verdade poucos executam, né? Onde que você acha que esse processo se perde, Heber? Entre você ter um plano e executar o plano? A nossa vontade é sair daqui correndo e ir para a ação. Gente, eu sou assim. Eu escuto você, Heber, juro. Eu quero no outro dia pôr a ação. E o Heber, ele é muito calmo, gente. Vocês terem uma consultoria com ele é muito agradável, porque ele é um mestre, você realmente me acalma. Mas eu no outro dia queria sair correndo. Pois é, mas a gente precisa, às vezes, o cuiabano gosta muito de um termo chamado moagem, né? É verdade. Para de moagem. O que é a moagem? A moagem é você, né, ficar ali conversando, refletindo, pensando, vou por aqui mesmo, vou por aqui mesmo, vou por aqui mesmo. E é difícil você fazer uma estratégia a curtíssimo prazo. Né? Se você faz uma estratégia para segunda-feira, é uma estratégia com uma visão muito curta, né? E nossa energia maior está em pensar como nós podemos fazer diferença nos próximos 12 meses, nos próximos 24 meses. Isso significa sair do SDD, sair do se der, deu, né? A gente precisa olhar para frente e ter uma vontade muito grande de organizar o que eu vou fazer, né? Então, eu vou começar o ano e vamos estruturar para que o que eu vou fazer durante o ano possa fazer diferença. Uma coisa, aquela ideia assim, o que você está fazendo? Eu estou assentando um tijolo. Ou eu estou construindo uma igreja. Então, a visão diferenciada das pessoas, né, do que ela está fazendo, dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, quando entende que o nosso negócio é muito mais do que assentar um tijolo, nós ganhamos corpo, ganhamos uma causa, ganhamos um propósito. E propósito a gente faz de propósito, né? Com o propósito você faz o propósito vir a acontecer, né? Mas alguns empresários se perdem nesse caminho, né? Ao começar a fazer tudo sem uma organização clara, né? E aí encher a casa, a gente precisa olhar as mudanças de mercado, muita concorrência entrando do lado A, do lado B, e eu quero brigar às vezes por uma coisa que eu nem quero, né? Estou querendo brigar, entrando numa briga de preço que eu não gostaria de entrar na briga de preço, por ego, né? Mas a gente precisa ter um posicionamento, e é isso que essa palavra é chamada estratégia, né? Estratégia é você olhar com muita atenção que resultados você pretende alcançar para a sua empresa, né? E conversar sobre eles. Né? O médico, eu como médica, a gente tem muito, eu vejo pelos colegas, a gente tem muita dificuldade em nos colocar como empresários. É uma dificuldade, é uma dor. Então, esse imediatismo é mais ou menos assim, a gente quer uma receita de bolo, já que não estudamos para isso, entendeu? Qual a receita de bolo do meu negócio dar certo amanhã? Porque eu tenho que consultar, eu tenho que sair disso aí. Então, você traz uma consultoria que eu acho que é muito interessante para o colega, estudantes, todos que estão nos assistindo aí, mostrando que o médico tem que tirar a sua capinha, né, tirar o seu jaleco, sentar, aprender a investir e a ter paciência para olhar o seu negócio. Eu acho que é empresariar, né? E é isso que você mostra com louvor mesmo. E nós acreditamos que é necessário. Existe a gestar a ação, né? Gestação. Quando eu falo assim, eu sou o quê? Eu sou um gestor. O gestor, ele precisa ter a habilidade de atrair os melhores talentos,
atrair os recursos de parceiros, organizar processos, organizar uma carteira de clientes que ele deseja. Então, nós precisamos ser o maestro para, né, fazer com que cada um desses. Então, se eu estou na operação somente, se eu estou lá no foco, no meio da guerra, sou um general de guerra, eu não consigo pensar na estratégia. Sim. Então, o general de guerra ele pode morrer lá na frente junto com o pessoal de frente, né? Então, a gente precisa afastar um pouquinho e olhar assim, qual que é o time que eu desejo ter na minha organização? É difícil, você não contrata pessoa de hoje para amanhã, é necessário ter calma, organizar. Eu lembro muito uma professora minha da USP, quando eu fiz o mestrado, a professora Irene, ela falava assim, Heber, você tem que ser lento para contratar e rápido para demitir. Porque, na visão dela, você tem que ser lento para escolher as pessoas que vão trabalhar para você. Porque depois que você escolheu, elas trarão para você energia ou não, né? Ou serão só problemas para você, não saia do lugar em cima disso. Mas nós precisamos aprender a gerenciar nosso crescimento, organizar o nosso crescimento. Mato Grosso é um estado de oportunidades. E aí a gente fala, a gente precisa ter oportunidades para crescer, mas esse crescimento depende da nossa organização. A organização, o que vem primeiro? Qual que é a nossa prioridade, né? Tudo é prioridade. Sim. Tudo é urgente. Se tudo é prioridade e tudo é urgente, nós não evolui. Olha, desculpa a brincadeira aí, ó, tá vendo? Né? Ó a brincadeira. Nós não evolui, né? Nós não evoluímos, né? Se a gente trabalhar essencialmente com o quê? Com urgência. Eu estou apagando incêndio, E a gente olha muito para um indicador, que é o indicador financeiro. E o indicador financeiro, ele nunca é causa, ele é consequência. Sim. Então, se o financeiro está bom ou se está ruim, ele é consequência do que você fez lá, a estratégia lá atrás, de contratar melhor, de definir melhor seu perfil de produtos e serviços para determinado perfil de cliente, né? E todo mundo quer uma fruta gostosa, mas essa fruta gostosa, ela precisa de uma árvore bem irrigada, bem tratada, bem cuidada, que às vezes leva 1, 2, 3 meses para você ter isso, né? Então, essencialmente, é necessário empresariar. E empresariar é ter a paciência e uma visão de que resultados acontecem não na segunda-feira, mas provavelmente no trimestre, no quartil, no semestre, né? E o médico, ele pede paciência para o paciente, né? Mas nós não temos paciência. Um tratamento, né? Um protocolo, né? Mas na sua experiência, qual o maior erro da tomada de decisão dos proprietários ou dos empresários de hoje, Heber? Olha, eu digo assim, que hoje a falta de informação. Nós temos dificuldade de, por exemplo, fazer um estudo de mercado. Olha, eu estou querendo lançar um novo serviço. Tá, mas quem que é o teu público que você quer conversar? Em marketing, nós falamos, se você quer vender, pergunte para quem você quer vender, o que ele quer comprar. Exato. Então, essa é a primeira regra. Os negócios acontecem porque existem necessidades. Né? E o nosso erro é subestimar as informações, né? Eu não tratar as informações. Não foi um nem dois negócios, que é nessa região que a gente vem acompanhando esses últimos 30 anos, de negócios começarem, negócios bonitos, maravilhosos, prédios lindos, né? Tudo que você pensar de lindo, indo, mas que não tiveram uma capacidade de entender se o negócio é bom ou é ruim da perspectiva de clientes, né? Eu estou trazendo uma novidade para uma região, mas essa região não aceita, não tá preocupada com isso, ela tem outras prioridades, né? Então é necessário aquilo que a gente chama de fit, fazer o encaixe entre a necessidade do mercado e a oferta da nossa empresa. E aí você fala assim, eu fiz o fit lá atrás, há 10 anos atrás. O fit, a todo tempo você tem que estar vendo, o mercado está crescendo, você tem que acompanhar, ou então você está trazendo novidades para o mercado. Então, uma grande falha que a gente observa aí é a gente não trabalhar muitas informações. Sabe o TikTok? Sim. Sabe o Instagram? 9 segundos, 3 segundos, eu peguei a informação, 3 segundos, essa informação que está valendo. Olha, informação em 3 segundos, 9 segundos, não é uma informação que você, de profundidade, né? Que você possa falar em cima disso. Nós estamos fazendo um estudo agora, por exemplo, com 16 profissionais,
Cada conversa com ele está levando em torno de 1 hora e meia. Então imagina você pegar 16 profissionais bem qualificados e ouvir eles falando durante 1 hora e meia sobre um determinado negócio, sobre um determinado produto, sobre as suas necessidades, sobre as dores. Quando você começa a ouvir, você vai, nossa, aqui tem um ponto que eu deveria melhorar na minha empresa, aqui tem um ponto que eu preciso ficar atento em cima disso. Então, falar que não tem informação, que eu não invisto em estudos, que eu não faço análise de tendências, eu acho que nosso negócio vai ser bom para daqui a 2030, até 2030 o mercado vai ser bom para nós, né? Sim. Isso aí que eu digo assim, que é a energia de futuro de muitos empreendedores. Ele olha, 2030 está chegando, sim. 2030 eu estarei bem posicionado, meu negócio, meu produto, meu negócio está bem posicionado para atender um perfil de público que está chegando no mercado, né? Para vocês verem que informações rasas não são só um perigo para a medicina. A gente já tem falado aqui com alguns entrevistados sobre a importância dessas informações rasas em todas as coisas, inclusive nos negócios. Né? Total, porque o que a gente observa hoje é uma geração... A gente fala assim, o comércio está com dificuldade agora. Não, às vezes ele mudou o hábito de compra dele, às vezes ele está mais... dependendo do celular, do mobile, né? Às vezes ele está muito mais interessado em produtos, novidades que estão lá no mobile do que nas lojas do centro, sim, da cidade, né? Isso sim, muda toda a sim, relação. E você falou algo muito interessante, que é esse crescimento rápido de algumas empresas. Mas como equilibrar isso? Crescimento rápido e sustentabilidade ao longo do tempo? São questões assim, a sustentabilidade dentro do estágio de crescimento organizacional. A gente começa a primeira fase. A fase mais importante de toda empresa é estabelecer uma segurança de relacionamento com o cliente. Sim. Eu consegui fazer um relacionamento com o cliente adequado, usei toda a minha estratégia para o cliente lembrar de mim, gostar dos meus produtos, me recomendar. Eu passo para um segundo estágio, que é trazer inovação. A inovação é falar assim, além da doutora Sulerge me atender bem, ela me conhecer, ter um relacionamento bom, ela está trazendo uma novidade para esse ano. Então a gente começa a trabalhar com a inovação. E fazer inovação não é fazer a mesma coisa de modo diferente. A gente tem que pensar aquilo que o mercado está trazendo inovação. E o último estágio é trazer a sustentabilidade como um conceito de que longevidade. Né? A sustentabilidade é a visão que todo o meu negócio, além dele trazer o atendimento da base, dos meus clientes atuais, ele traz uma inovação e ele traz um contexto de que eu quero ser sustentável porque eu vou estar no coração das pessoas, as pessoas vão olhar para a minha empresa como uma empresa socialmente responsável, como uma empresa que inova, como uma empresa que tem parcerias estratégicas, né? Se posiciona bem fortemente no mercado para que a marca, eu jamais vou esquecer. A gente brinca, né? Love Mark. Eu quero uma marca que a gente apaixona, uma marca que dificilmente vai sair da nossa memória. Esse é o desejo, quando a gente fala de sustentabilidade, é criar valuation, é criar valor e percepção do cliente. O cliente percebe a sua empresa como diferenciada. Agora, sim, isso é um processo para segunda-feira. Imagina. São gotinhas, né, de sabedoria, o diário aí de treinamento, de performance, de equipe, né? E a gente fala muito assim, você quer conhecer a empresa? Pergunta para quem trabalha na empresa. Então, os chamados clientes ocultos fazem muito isso. Ele vai lá na tua empresa, verifica, olha, eu gostei do teu negócio, hein? Teu negócio é bom. A tua equipe é super comprometida, sabe tudo. Eu perguntei para ela na linha lá, top. Então, isso é uma coisa importante, doutora. É uma coisa que a sustentabilidade é uma meta, assim como a gente fala da excelência, né? Sim. Tom Peters, um autor renomado, ele fala assim, as empresas excelentes não acreditam na excelência, elas acreditam no crescimento contínuo, né? As sim, empresas excelentes, sim, né? Não ficam só, quando eu chegar na excelência, acabou minha vida, né? A sim, excelência, na realidade, é um processo contínuo, pessoas melhores, porque eu contratei melhor, porque eu treino mais, clientes mais satisfeitos. Então a gente fica na linha de organizar a nossa mente e aí vai o desafio do empresário.
Eu quero um financeiro melhor, mas o financeiro sempre vai ser a consequência de pessoas, de processos, né? E você trabalhar isso é muito bom. Dentro da praia da gestão, a gente observa que alguns têm a vocação para trabalhar isso de modo organizado e investir em cima disso, né? Eu descobri que a maior parte dos problemas e das respostas dos meus problemas estão na minha equipe. Eu só preciso parar um pouquinho para escutá-los melhor, né? Isso requer tempo. E é o que você fala, a gente tem que tirar um tempo para olhar para o nosso negócio. Claro, se a gente não olhar, pode crescer. Tem uma música que lembra, você deve conhecer, havia um menininho torto que andava com a galinha torta. A vida era torta. Então, sabe? Exatamente. Mas isso porque o menininho torto, que andava torto, ele foi crescendo, ele vai para um caminho, ele começa a aceitar valores. E uma organização ela não pode ficar na linha enviesada, ela precisa organizar o seu crescimento. Para lá que nós vamos, ali está a nossa assertividade, ali está o nosso compromisso de mercado, a nossa missão está bem posicionada, é aqui que a gente quer ser, quero ser reconhecido por conta disso, nosso propósito é isso, eu não topo tudo. Exato. Não topo tudo, eu topo o quê? Organizar, ser reconhecido, desenvolver, estamos juntos, né? O mercado percebe isso. E quem está nos assistindo, parece que o Weber está falando de grandes empresas, principalmente colega médico aí da saúde. Não, é o seu consultório pequenininho, com uma secretária, um enfermeiro ou uma assistente, a gente já conversou disso, né? Ele é o seu negócio, ele precisa ser olhado de uma forma diferente do que só a forma com que nós olhamos como colegas médicos e da saúde, né? E aí, independente do tanto de gente que está com você. Há muitos anos, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu comecei a lecionar, né? Comecei a dar aula em pós-graduação, em mestrado, em pós-graduação, e o público, basicamente, de empreendedores, e eu via pouco público feminino nas salas de aula. Sim. Era tipo assim, Sim. 70% era o público masculino. Hoje, eu dou aula no curso de administração, e eu falo para você o inverso. A maior parte é o público feminino. E público feminino com detalhes, cuidados, prestando atenção bem como eu posso organizar a minha empresa, né, para que ela possa de fato ser lembrada. Então essa geração atual, a geração milênio, a geração Z também, a Z, a milênio, que estão agora no mercado, elas são gerações que estão preocupadas, né, muito mais preocupadas com esse crescer certo, né, crescer da melhor forma, né, crescer assim para ter uma vida longeva mesmo, né? Empresarialmente. Sim. E pensando nisso também que vem a outra pergunta sobre isso, né? O crescimento depende de pessoas, cada vez mais o papel das pessoas e da sua equipe tem uma tomada decisiva nas empresas. E o que para você, o que realmente faz um time gerar resultados, Weber? Eu entendo que não dá para você trabalhar sem líderes. Uhum. O líder, ele anda com uma faixa na testa assim, e fala assim, eu não aceito as coisas como elas estão, eu preciso olhar diferente, né? E a liderança, ela é um valor que a gente trabalha dentro internamente para que as pessoas possam ter o olhar de dono, mesmo não sendo dono. Uhum. Né? Eu vou esperar, quando ganhar muito dinheiro, aí eu vou trabalhar direitinho. Quantas pessoas pensam assim, não, quando eu tiver a minha empresa, eu vou dar o máximo de mim quando eu tiver a minha empresa, né? Então, essa filosofia, tem muita gente que não acredita nisso, né? Deixa eu ter a minha empresa, eu vou me dar o sangue na minha empresa. Mas aqui não. Mas a gente sempre diz que as pessoas, quando elas enxergam um campo propício, um campo fértil, não um campo minado, mas um campo fértil para desenvolver confiança, credibilidade, através de processos de desenvolvimento de liderança, a gente faz a empresa desenvolver. Os líderes são as pessoas que nos ajudam. Você precisa de líderes, eu preciso de líderes, e a liderança não é um cargo, né? A gente pode ter na nossa empresa, por exemplo, a minha grande sócia, se eu te falar, você vai falar assim, mas quem é a sua sócia? A minha sócia tem 84 anos de idade, e é a minha mãe, entendeu?
Quando a minha mãe, que é contadora, resolveu ser minha sócia, e nós montamos junto a empresa, ela falou para mim assim, mas Heber, Olha. você é novo e eu tô meio assim, né, na curva aí, né? Aí, mas eu vou adotar uma liderança aqui, eu vou ser a líder espiritual. E o que acontece? Na idade dela, ia lá, reunia com as meninas, reunia com o pessoal, orava, né, fazia. Você sabe de quem que o pessoal gosta? É lógico. É Tá vendo? lógico. Pronto. Ela não pode faltar. Dona Maria Sim. veio aqui, Dona Maria veio aqui, veio. Sim. Ela vai fazer, vamos comemorar, é Dona Maria. Então você viu que a liderança não é um cargo. A liderança Sim. é a vontade de servir, de entender, de olhar para as pessoas, né? Uhum. Então eu acredito muito nisso, nas pessoas, né? E as pessoas se sentem bem. As pessoas quando estão num lugar confortável, né, de carinho, de atenção, de crescimento, né? Muitos vão falar assim, não, paga bem que está tudo resolvido. Não. O paga bem é consequência de vários Sim, resultados, sim. né, de meritocracia, de desempenho em acordos, né? A gente atende redes de loja com 90 lojas que eles assumem no início do ano, agora, um compromisso, quanto que nós queremos conquistar de resultados esse ano. E se nós alcançarmos esses resultados, serão dados prêmios, bonificação, tudo bem? Mas o conjunto, desde a portaria, né? Desde a portaria até o gestor executivo mais importante da empresa, isso tudo. Então, falar de pessoas significa falar de liderança, significa falar de desempenho, né? Seria falar de competências, seria um processo de organizar, e não é assim, ó, eu só contratei gente boa, mas eu vou falar para você, antes de contratar gente boa, a gente precisa formar as pessoas. Então, nós temos um papel enquanto empresários, enquanto líderes mesmo, né? Trabalhar esse time dentro de missão, a nossa visão. Gente, 2026, Sim. nossa pauta 2026, gente, nossa pauta 2026, Sim. gente, nossa pauta 2026, gente, nossa pauta 2026, gente, nossa pauta 2026, gente, nossa pauta 2026. Falei uma vez, Sim. em janeiro de 2025, aí chegou dezembro de 2025, esqueci, janeiro de 2026, já nem lembro mais o que eu falei em janeiro. Então, essa constância de propósito, né, e a líder tem que fazer. Não é inventar moda toda hora, ele tem que saber organizar e falar, estamos caminhando, estamos juntos, estamos caminhando, estamos juntos. O que eu posso te ajudar? É nesse sentido que a gente tem. E você tocou numa pauta muito importante, porque quando a gente começa a conversar com colegas, né, que empreendem de qualquer área, essa é uma queixa grande, né? Eu tenho que repetir o tempo inteiro, Suleja, eu estou cansada, meu Deus, eu faço reunião, eu faço treinamento, eu faço isso, eu faço aquilo, parece que não entra na cabeça. Eu aprendi a duras penas que não entra porque não compraram o seu sonho. A hora que a equipe compra o seu sonho e que aquele sonho tem sentido para a vida delas e você começa a realizar o sonho delas através do seu sonho, e isso é muito mais palpável do que aumento de salário, comissão, premiação. Nós estamos falando de algo muito maior. Eu comecei a entender que a formação da equipe, ela começa a mudar. E aí nós não estamos mais falando de premiação, nós estamos falando, você me ajuda a construir o meu sonho e eu te ajudo a construir o seu. Eu sempre digo assim, eu falo para alguns jovens, né, falo assim, você ama a sua mãe? Amo, claro, eu amo, mas ama de paixão, assim, amo. Você dá a vida pela sua mãe? Dou a vida pela minha mãe, faço tudo, a minha mãe. Você obedece tudo o que ela te pede? Aí a resposta é assim, cara, não obedeço tudo que eu... Então, imagina nós, enquanto líderes, enquanto empresários, né, enquanto amigos, né, enquanto parceiros, enquanto esposos. Por mais que a gente fale, e a gente percebe Não, Heber, toda hora que eu encontro no corredor, ele me pede uma coisa. Aí ele é tão inventivo que hoje ele já me pediu outra coisa. Aí ontem, 3 anos, né? Vamos falar assim, o antigão, né?
Ele também pediu uma outra coisa. Nossa, esse Heber, cada dia eu faço sim para ele, eu sorrio para ele, sim. Então, não adianta também eu ficar inventando toda hora, cada momento eu ter isso. Isso a gente chama de governança. A governança enlouquece todo mundo. A governança nada mais é de você tirar o bafafá do corredor, trazer para dentro de uma mesa. Hoje, a nossa reunião, a nossa pauta aqui é o compromisso comercial. Como é que está o nosso comercial? E vamos sair daqui com uma pauta já elencada de compromissos. A segunda-feira que vem, a nossa pauta vai ser a parte financeira. Então, estabelecer compromisso. Então, liderar também significa repetidas vezes falar a mesma coisa, né? Então, nossa, de novo, eu vou falar de novo, está de novo falando. Isso faz com que o próprio colaborador perceba, ela está determinada, ela sabe o que quer. Não, o Heber, ele é fogo de palha, né? Ele aquece, já esqueceu. Então, isso mata. As pessoas percebem, não, falta de compromisso, né? Então, eu não posso ficar assim. Eu tenho que estabelecer uma agenda, brigar por essa agenda e ser chato nessa agenda até que essa agenda alcance um determinado resultado para que eu possa abrir nova agenda e trabalhar com outra agenda. E aí nós só falamos de crescimento, mas quais os sinais que tem que se ficar um pouco mais alerta quando os empresários estão adoecendo? Quais são esses sinais? Olha, aí eu diria para você, é uma pergunta assim, que a gente fala assim, existe a depressão também empresarial, né? Muitos estão afogados numa zona de conforto, muitos não têm aquela energia de estabelecer uma novidade, né? Eu digo assim, por isso que quando a época da pandemia, o que aconteceu após a pandemia? Quando chegou lá por meio de setembro de 2021, quem estava pedindo socorro era eu. Porque eu passei 2020, 2021 fazendo, sei lá, quantas lives de manhã, de tarde, de noite. Eu vou fechar meu negócio, eu vou vender não sei o quê, me ajude. E todo mundo, gente chorando. Meu negócio, não sei o que eu faço, não sei o que eu vou fazer, né? E aí foi um período difícil para a gente, né? E o que a gente comentou ali na época? Na época, conversando, vários consultores, nós falamos assim, nós precisamos criar um comitê de estabilização das empresas. E esse comitê, ele foi com uma espécie de consultoria coletiva, sem custo nenhum, que nós conversávamos. Nosso papel era, vamos acalmar os corações, porque eu também não sei o que vai acontecer, que tem uma nuvem preta aí, que a gente não sabe o tamanho dessa nuvem preta, mas vai passar. Então, eu falo sempre isso, toda vez que o empresário sente dificuldade para saber se ele vai crescer ou não vai crescer, monte um comitê de crise, sabe? Eu vou chamar o meu contador, eu vou chamar o meu assessor de pessoas, gestão de pessoas, eu vou chamar o meu assessor de marketing, vou chamar um cliente que eu gosto muito, né? Vou chamar alguém de fora, de um outro mercado. Esse comitê, essa governança, ele vai te dar muitas ideias. E vai te dar assim, olha, Heber, você está parado no tempo, você esqueceu o seu negócio há 10 anos atrás. E aí, às vezes, a gente não ouve direito. Às vezes, as pessoas falando, a pessoa cai a ficha e começa a se organizar. Então, o primeiro sinal que eu vejo é quando eu me afasto de tudo. Sim. Eu não entendo o meu cliente, eu não faço pesquisa com o meu cliente, eu não quero saber se meu cliente gosta de mim, eu não sei, eu não trago novidades para o mercado, meu produto é esse aqui, e como se você quiser, se não quiser, é problema seu. Então, quando eu começo a me afastar, sabe, das pessoas, eu contrato por preço. Você quer ganhar aqui? Ganha esse aqui, né? Então eu atraio, né, afasto parceiros inteligentes, afasto funcionários inteligentes. Dentro da empresa, o pessoal fala assim, não vem aqui não. Aqui não, aqui tá todo mundo, o barco está afundando. Então, aí a gente vê realmente a derrocada da empresa. Então, esse movimento é um movimento que a gente não deve pensar jamais em deixar acontecer. Okay?
Bom, nós ficaríamos aqui, Heber, mais uns 3 podcasts. Ele vai ter que vir mais vezes, né, pessoal? Eu quero... Fala aí pro pessoal onde te acha, Heber. Onde a gente consegue te encontrar nas redes sociais, né? A sua opinião, Então, sua consultoria. Se você for me olhar nas redes sociais, você vai ver o Heber baixista. Pois é, eu fiquei sabendo Músico, hoje, né? Heber, que eu você sou meio é roqueiro. músico. Você falou que eu sou calmo, mas eu gosto de quebrar umas guitarras. Não, se me contasse isso, eu ia achar que era mentira. Tá, não, mas eu tenho colocado nas redes sociais, mas o lado Heber é menos sério, entendeu? E a gente tem, claramente, é uma brincadeira, né? Mas a gente está junto na Central CM, que nasceu de uma ideia que a gente, quando eu estava em Brasília, estudando em Brasília, fazendo um doutorado na Universidade de Brasília, e eu tive colegas maravilhosos, professores maravilhosos, e lá, quando eu fui chamado para fazer uma assessoria na Universidade de Brasília, e eu comecei a ver um universo diferente, né? E fora aquilo que eu já aprendizado que eu já tinha aqui em Cuiabá, ali me abriu um olhar diferente, né? Então, eu estou lá na Central CM, que é um dos pontos que agrega um hub de vários consultores, várias inteligências, né? Não é só eu sou ali um maestro ali, né? Que o pessoal fala assim, você é o roqueiro nosso, né? Estou aprendendo a cantar, daqui a pouco vou começar a soltar alguns cantos aí também. Olha! Mas justamente para não ficar assim, olha, as habilidades de cantar e tocar eu não tenho ainda, né? Mas na rede social você encontra lá a Central CM, né? Que é Planejamento, Inteligência e Mercado, onde está aí à disposição de vocês para uma conversa, para um diálogo franco, né? E com metodologias profissionalizadas, né? Muito agradável mesmo, viu, gente, a consultoria. Bom, eu tenho um pedacinho aqui do meu podcast que eu queria ser, assim, entrevistadora, Maria Gabriela, então tem um bate-bola que eu adoro com os entrevistados, tá? É um resumo do que venha na sua cabeça, Heber. Uma palavra que define estratégia. Informação. Um erro que te ensinou muito. Não ouvir. Um hábito essencial para quem lidera. Dialogar, buscar informações, né? Um hábito ou autor que marcou sua formação. Bom, aí eu sou cristão, né? Então eu tenho muita de Deus comigo, né? De Cristo, né? Eu leio muita palavra, né? Estudo muito Eclesiastes, né? E eu sou uma pessoa cristã, então o livro referência para mim em tudo é a Bíblia, né? Sem dúvida. E o que é sucesso para você hoje, Heber? Sucesso, tem uma música do Charlie Brown que fala Lugar ao Sol, né? Que ele fala assim, que a paz você tem, né? Quando você em casa, na sua vida, eu acredito muito nisso, né? Que a verdadeira paz é aquela paz que você consegue estar junto com pessoas, que onde você está, você é querido e você gosta das pessoas também. Então, eu acho que no dia que eu não desejar ir em um lugar e não tiver paz, aí eu acho que o sentido para mim é ter uma paz com a felicidade. Se der a felicidade, tudo bem, né? Mas a paz interior e a paz, né? Isso eu acho que é isso que a gente busca mesmo, né? Muito obrigada, Heber. Eu que agradeço, pelo seu tempo, por essa conversa tão agradável, temas tão difíceis, tão complexos para muitos, e você traz com tanta serenidade, com tanta clareza. Obrigada mesmo. Eu que agradeço e parabéns pelo teu trabalho, né? Obrigada. Desejo todo sucesso. Obrigada. E você que nos acompanha, obrigada por estar aí no SULEGCast, mais um episódio que eu espero acrescentar na sua vida. E até a próxima.